Olá, boa noite. Meu nome é Luciana Barreto e hoje, excepcionalmente, irei apresentar o programa 3 a 1 que debate a questão do racismo. Vamos falar sobre essa herança de 350 anos de escravidão que, infelizmente, ainda permanece bastante viva em nossa sociedade. Casos recentes de discriminação racial no mundo do futebol, e também fora dele, é claro, ganharam notoriedade pública e merecem ser discutidos. Muitas vezes a miscigenação, que é marca da formação da sociedade brasileira, mascara a desigualdade racial no país. Mas os números são claros. Segundo o IBGE, em 2013, os trabalhadores negros ganharam apenas pouco mais da metade do rendimento do que quem exerce a mesma função e tem a pele clara. Os negros são maioria na população carcerária brasileira e também as maiores vítimas da violência urbana. No estado do Rio, morrem 2 vezes mais negros assassinados do que brancos, de acordo com um estudo divulgado no fim do ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. No acesso à saúde e à educação, a exclusão também é visível. Para debater as raízes do preconceito e os desafios a serem superados, contamos com a presença de Paulo Rangel, primeiro promotor negro do Ministério Público a ser nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Elisa Larquim Nascimento, cientista social, diretora do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros e viúva do professor Abdias Nascimento, defensor da causa antirracista. Além de Joel Zito Araújo, cineasta, escritor e pesquisador, ele é autor e diretor de obras que discutem questões raciais, como o filme A Negação do Brasil e Raça. E também é curador do 7º Encontro de Cinema Negro Brasil, África e Caribe, que acontece no Rio de 21 a 30 de março. Antes do debate, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. De vivermos em um país em que a miscigenação das raças é comum, a discriminação e o racismo estão presentes na sociedade muitas vezes de forma velada. É o caso da dentista Sabrina Penha, que convive com preconceito no seu trabalho. Ela supõe que o motivo seja a cor de sua pele. No meu trabalho, a gente tem que pegar as fichas na recepção para poder voltar para o consultório, para poder preparar a sala para atender o paciente. E em muitas situações, quando eu entro no consultório, a secretária vem atrás e fala que o paciente vem buscar a ficha porque o paciente não quer ser atendido por mim. Isso já aconteceu várias vezes? Isso acontece com muita frequência mesmo. De forma mais explícita, em Mogi Mirim, o volante Arouca dos Santos teve que ouvir os gritos de macaco durante a partida. Na saída do gramado, um torcedor do Mogi ainda disse que ele deveria jogar era na África. A resposta do clube santista foi acionar o Ministério Público do Estado de São Paulo. Para mim é muito triste vir aqui ter que falar sobre racismo, né? Poderia muito bem estar falando sobre a grande vitória da equipe, principalmente pelo golaço que eu fiz na partida, mas saí do campo muito triste depois que ocorreu o ato racista do torcedor. Arouca não foi o único a sofrer com preconceito das torcidas. Antes dele, o árbitro de futebol Márcio Chagas, que apitou a partida entre Esportivo e Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho, também teve que ouvir os gritos racistas da torcida do time de Bento Gonçalves. No estacionamento, ainda encontrou seu carro amassado e com algumas bananas no capô. O clube foi multado em R$30 mil. São casos que se tornam emblemáticos devido à popularidade do futebol e à visibilidade que o esporte tem na mídia. O atacante Tinga do Cruzeiro também ouviu urros que lembravam de um macaco quando seu time foi jogar no Peru pela Taça Libertadores da América. Racismo e ofensas contra negros são corriqueiras. Em 2013, 425 denúncias chegaram até a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Em Brasília, a australiana Louise Garcia terminou presa após dizer a uma manicure que não aceitaria que uma raça ruim tocasse em suas unhas. A polícia foi chamada e a estrangeira ficou 24 horas detida e responde ao processo em liberdade. O crime de racismo foi transformado em injúria racial.
Eu não sou um operador de direito, não verso, não trato sobre essa matéria, mas no meu entendimento como cidadão é que, uma vez que você está num país que não é o seu país de origem e você provoca uma situação que é constrangedora ou uma situação que implique algum tipo de violência, no caso da discriminação racial, né, não deixa de ser uma violência, então você também se submete às leis locais, às leis daquele país. Quem escapou de uma condenação mais séria foi o médico Everton Menezes. Em 2012, ele teria ofendido a bilheteira Marina Serafim, que trabalhava no cinema de Brasília, dizendo que ela deveria estar na África, cuidando de orangotangos. A vara criminal acabou transformando a acusação do Ministério Público em crime de injúria. Mesmo as instituições que deveriam agir em defesa da população cometem arbitrariedades, como é o caso da polícia. No Rio de Janeiro, o vendedor Vinícius Romão ficou 16 dias encarcerado sem qualquer prova contra ele. Isso porque a vítima de um assalto o confundiu com o verdadeiro ladrão. Sem flagrante, sem investigação, sem julgamento, Vinícius foi preso por ser negro e passar pelo bairro errado na hora errada. O caso daquele ator é surreal, porque você não teve o flagrante, você não teve a prova, você teve uma mulher que foi vítima, que também, pressionada pela polícia, ela admite que o rapaz era o ladrão. Agora, eu também quero chamar a atenção para o erro, né? Porque não só o erro da polícia, mas como o próprio erro da vítima. É óbvio que a vítima estava atordoada, ela foi alvo de uma prática violenta, eu não vou negar isso. Mas é exatamente o problema que ocorre muitas vezes. Eu fui assaltada por um negro. Qual negro? Qualquer negro. Então, isto é algo terrível, porque isso sustenta o estereótipo, né? Isso é a manutenção do estereótipo. Bom, nós vimos agora casos emblemáticos de racismo. Infelizmente, são muitos, só dos últimos dias. E eu queria acrescentar ainda o caso da auxiliar de serviços gerais, Cláudia, que foi baleada, foi no domingo, e foi socorrida pela polícia, teve o corpo arrastado pelas ruas. Eu queria acrescentar esse caso, Elisa, e queria perguntar por que o Brasil ainda convive com essas cenas? Me parece que é porque o racismo ainda vive no Brasil, ainda está muito enraizado na cultura cotidiana. Esse caso da dentista me lembrou algo que meu marido Abdias contava da infância dele, anos 10 e 20 do século passado, muito tempo atrás, bem próximo da escravidão. O pai dele dizia que não adiantava ele ir muito atrás dessa coisa de estudar, de querer ter ambições, por causa do exemplo do filho do Dr. Petralha. O Dr. Petralha era um senhor bastante respeitado na sociedade de Franca, a cidade do Abdias, que tinha adotado um menino negro e havia criado esse menino com todas as vantagens que uma família abastada pudesse oferecer. Educou ele para ser médico. E esse filho, então, negro do Dr. Petralha, se forma médico e daí a pouco se suicida, porque ninguém quer se consultar com ele. Então, a ideia de que o negro só precisa se esforçar, só precisa galgar a educação ou então o ofício, e ele vai estar bem no Brasil porque ele está livre do racismo, do preconceito numa sociedade de democracia racial, é algo que é uma ideia que prevalece ainda hoje, prevaleceu muito mais ainda no passado, mas que esse tempo todo, a dentista é exemplo, prevalece em função da ideia da inferioridade que não é explicitada necessariamente, mas ela fica implícita nas ideias que as pessoas têm sobre as pessoas negras. Isso é muito ligado, a nosso ver, menos à ideia biológica ou genética de raça, e muito mais a ideia
que liga o fenótipo que identifica a ascendência africana com a ideia de um povo que nunca construiu civilização, conhecimento, tecnologia. Então, qual é o insulto que a gente ouve? Macaco. Macaco por quê? Porque não é gente. E o que é gente? O que é que distingue gente? É o animal, né? O ser humano é um animal. O que diferencia ele é a capacidade de criar, a capacidade de falar, de criar inteligência, conhecimento. Quando nós vamos consultar os autores que construíram as teorias raciais aqui no Brasil, os antropólogos como Oliveira Viana, o Niro Rodrigues e outros, muito menos falam de questões biológicas do que da questão de que o Áfer, né? O Áfer é aquela referência do latim, né? O africano nunca criou civilização, é incapaz de criar civilização. O Hegel, século XIX, já dizia que... A construção da filosofia fala isso. Exatamente. O africano não tem história, porque não tem língua, literatura, escrita, enfim. Não valoriza a história oral, né? Presente não só isso, a África tem história escrita. A África é onde nasceu a escrita. Então, a ideia de que a África só tem oralidade também é um equívoco. Sim, valorizar a história oral é importante, mas a escrita, o IPEAFRO, Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, uma instituição que eu tive a honra e o prazer de ajudar meu marido, Abdias Nascimento, a fundar, nós temos um curso chamado Sankofa. Esse Sankofa vem exatamente de um sistema de escrita africano, da África Ocidental, dos povos Akan, que é um conjunto de mais de 90 símbolos ideográficos, e o Sankofa significa o valor e a sabedoria de aprender com o passado, não para glorificar os ancestrais, mas para saber construir melhor o presente e o futuro. E agora nós tivemos o prazer de celebrar os 100 anos de Abdias, que sexta-feira teria feito, no dia 14 de março, teria feito 100 anos. Nesse centenário e em outra exposição que nós fizemos, retrospectiva da vida e obra dele, escolhemos um outro adinkra, que é um símbolo muito bonito, que representa os chifres do carneiro. E o provérbio o carneiro, quando ataca, deve fazê-lo não com chifres, e sim com o coração, que simboliza a humildade e também a força do coração, da alma, do espírito. Elisa, eu queria até, agora falar com você um pouquinho, Joel, eu queria até aproveitar essa fala da Elisa para mostrar como é importante a construção dessa imagem positiva, e essa é a sua praia, você trabalha com isso, sim, né? Sim. Você está sempre militando nessa construção da imagem positiva do negro para combater o racismo. A coisa mais surpreendente que eu estou ouvindo agora é essa lembrança da Elisa, da ignorância do Hegel, né? A ignorância do Hegel de ignorar o Egito, como se o Egito não fosse parte da África, né? Como se um dos grandes berços civilizatórios da humanidade, né, com a sua escrita, com a sua grande civilização, não fosse parte da África. Enfim, então nós temos toda uma história milenar, né, de estereótipos contra os africanos e contra os seus descendentes. E a nossa colonização foi marcada por isso, né? E, infelizmente, do meu ponto de vista, até hoje nós vivemos, eu diria, muito com um certo imaginário colonial. Nós não superamos o colonialismo português, né? Nós ainda pensamos o Brasil, sonhamos um Brasil de forma muito parecida com a elite portuguesa sonhou no tempo da escravidão. E um dos desejos era de fazer desse país um país branco. E como parte desse desejo, no campo da estética, no campo da narrativa ficcional, dramatúrgica, veio a ideologia do branqueamento. Então eu acho que
Não é só aquilo que eu critico nos meus filmes, ou nos meus textos, nos meus livros. Não é só a predominância de uma estética do branqueamento na mídia, que faz com que as pessoas internalizem essa noção do branco como superior ao negro, do negro como eterno subalterno, como eterno, digamos, como eterna subraça. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a persistência do racismo no Brasil é um certo sentimento de vira-lata que nós temos, né? É uma certa perenidade de uma vontade de embranquecer o Brasil que nasceu no passado e que nós não superamos até hoje. Então, isso que faz com que, em vários campos, e hoje eu estou vendo que um dos setores mais problemáticos da sociedade é a formação do policial militar, né, que comete atrocidades como foi nesse final de semana com a Cláudia Ferreira. Exatamente. Né? E, aliás, observando grande parte dos jornais, esse assassinato, essa forma cruel em que ela foi tratada, essa senhora foi tratada, essa mãe, essa funcionária de um hospital foi tratada, na maior parte da imprensa onde eu li, não é tratado como uma questão do racismo, ou seja, é tratado como uma violência policial, é tratado até mesmo, tem uma crítica muito grande sobre isso, sobre um certo descontrole, sobre uma certa má formação da polícia. Isso tem muito a ver, Joel, também com o racismo institucional. Então, queria aproveitar e incluir aqui na conversa o Paulo Rangel, que lida sempre com esses casos também, né, Paulo? Você, além de já ter tido uma história que tem relação ainda com a questão racial, sofreu preconceito, é professor de Direito, hoje é o único professor de Direito negro da UERJ, né? E lida também com as questões da polícia, enfim. Conta pra gente como é que funciona isso, se você tem muitos casos. Eu tenho dito que o sistema penal hoje, ele é predominantemente um sistema racista. E quando eu digo o sistema, não é necessariamente que o profissional que está atuando ali, delegado, promotor, juiz, que ele seja, na sua essência, um racista, que ele não gosta de negro. Não, não é isso. É que ele opera dentro de um sistema que ele não se dá conta de que é racista. E ele cai na vala comum da atuação funcional dele. O que isso significa dizer? Você tem um sistema em que, de cada 3 mortes hoje no Brasil, 2 são de negros. Você tem um sistema em que, segundo estudos do IBGE, de 2013 a 2016, 715 jovens entre 12 e 18 anos vão morrer assassinados, sendo que todos eles são negros. 715 pessoas por mês significa dizer 3 aviões Boeing caindo com cerca de 200 e poucos negros todo mês, e nós não nos damos conta disso. É um extermínio. Isso é um extermínio. Isso é uma política de extermínio. E que as pessoas dizem, não, isso não é racismo, isso é um problema social, isso é um problema... Não tem nada a ver com racismo. Não, tem a ver. Quando essa moça é jogada na viatura, ela é jogada como um porco. Eles levam ela como se ela não fosse um ser humano. E isso ocorre todos os dias. O ator que nós acabamos de ver, o Vinícius Romão, ele foi tratado numa situação que, se fosse um indivíduo branco, não agiriam daquela forma. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Então, o que nós temos que hoje repensar? Primeiro, os métodos de investigação da polícia. O inquérito policial é algo que está provado a sua falência. Nós não temos mais condições de trabalhar com esse inquérito, com a estrutura que ele tem e na forma que ele é feito. O que há ali é uma produção em massa de encarceramento das pessoas. Enquanto nós acostumarmos com a política de encarceramento do Estado e acharmos que um país em desenvolvimento é o país que encarcera as pessoas, nós estamos fadados ao insucesso, ao fracasso. Um país, para você construir ele se tornar um país em desenvolvimento,
É um país que aposta na educação. É um país que aposta na inclusão social, na inserção desses indivíduos. Por que a polícia age dessa forma nessas comunidades? Primeiro que nós temos um problema. Nós temos uma polícia militar que muitas vezes ela não é polícia nem é militar. Isso é um paradoxo, porque o treinamento que eles recebem é um treinamento militar, mas eles vão atuar na rua como policiais. E aí ele não tem o preparo necessário para atuar como policial. Você tem uma polícia civil que está na retaguarda fazendo uma investigação depois que o crime acontece. Essa polícia civil vai atuar depois do cometimento do crime de alguém que foi preso, em regra, por policiais militares. Esse inquérito é entregue ao Ministério Público, que por sua vez vai ter um problema. A polícia tem que dar resposta à conclusão daquele inquérito, porque a Corregedoria cobra dele um prazo, o Ministério Público cobra dele um prazo. O Ministério Público não recebe esse inquérito, tem que dar conta desse inquérito, porque o Conselho Nacional do Ministério Público cobra dele a conclusão daquela investigação e ele tem um prazo para concluir também se vai oferecer denúncia ou não. E quando ele oferece denúncia, o juiz agora tem um problema. É o CNJ em cima dele, cobrando dele o prazo para a conclusão daquele inquérito, daquele processo. E quando aquele processo chega na minha mão, desembargador, também há uma cobrança, porque aquilo não pode ficar em cima da minha mesa. As pessoas pararam de observar que por trás daquele papel tem gente. E o sistema dificulta, né? A gente já vai continuar essa conversa. Vamos para um intervalo rápido e já voltamos com 3-1. Esta noite discutindo as raízes e efeitos do racismo em nossa sociedade. O 3-1 está de volta, debatendo hoje o racismo no Brasil. Ao meu lado estão Paulo Rangel, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor de Direito da UERJ. Elisa Larquim Nascimento, diretora do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros. E Joel Zito Araújo, cineasta e escritor. No país, a primeira legislação a condenar o racismo foi a Lei Afonso Arinos, criada em 1951, mas apenas em 1988, com a chamada Constituição Cidadã, a prática foi qualificada como crime inafiançável. A aplicação da lei, no entanto, ainda deixa a desejar, porque, na opinião de vocês, essa lei deixa a desejar. Mas eu queria também perguntar a você, Paulo, queria um pouquinho do seu histórico. Eu sei que você foi vendedor, antes de ser desembargador foi policial, foi porteiro. E eu imagino que você já tenha sofrido racismo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu queria que você diferenciasse para a gente hoje, com a sua experiência, o que é injúria racial e o que é racismo. Tá. Tudo isso. Eu fui porteiro de edifício, vendedor, fiz concurso na Polícia Civil, fui detetive de polícia, depois concurso para o Ministério Público, promotor de justiça e agora desembargador. O problema que as pessoas não conseguem entender é que crime de racismo é quando, em decorrência da raça da pessoa, você impede dela ter acesso a alguns bens de consumo. Exemplo, eu quero me hospedar num hotel 5 estrelas na Zona Sul e o hotel não deixa porque eu sou negro. Eu quero frequentar um determinado salão, fazer minhas unhas, por exemplo, não posso porque sou negro. Ou porque sou judeu, enfim. É sempre quando você tem impedido o seu acesso, o seu ingresso em algum lugar, em algum estabelecimento. Faço um concurso para uma determinada instituição e sou brecado porque sou negro. Isto é crime de racismo. Quando alguém atribui a outrem uma qualidade negativa em decorrência da raça, exemplo, seu judeu mesquinho, seu crioulo fedorento, seu macaco, sempre qualidades negativas, isso é injúria racial. Por isso que nesses casos que foi mostrado, em que o homem chamou a moça de macaca, que você tinha que estar na África cuidando de orangotango, isto não é crime de racismo da lei CAO. Isto é crime de injúria em decorrência da raça. Aí disseram, ele não foi preso por racismo e foi desclassificado para injúria. Não, o certo é injúria em decorrência da raça. Quando eu chego, por exemplo, não só em decorrência da raça, a lei fala também no crime de injúria, idoso.
seu velho babão, olha aí, tinha que ser um velho, olha a besteira que você está fazendo. Injúria também. Injúria. Né? Você já sofreu racismo? Já. Em vários momentos da minha vida, ao longo dessa carreira que disse a você, já sofri. E o pior, Luciana, às vezes por próprio negro. Então eu estava uma vez no carro, um policial negro, com 2 metros e alguma coisa de tamanho, bateu no capô e disse: ô negão, sai do carro. Eu, assustado, saí logo do carro. Onde é que você comprou esse carro? Comprei na agência, como todo mundo compra, então no particular. E o que você faz da vida? Enfim, a atitude grosseira dele é porque ele não aceitou ou não acreditava que um negro pudesse estar num carro importado. Na cabeça dele, eu sou traficante, marginal, alguma coisa. Ele jamais ia imaginar que eu fosse uma autoridade. E isso ocorre diariamente. Claro que em determinados momentos da minha vida, isso teve uma repercussão. Então, como porteiro, você sofre muito mais e você não tem voz ativa, né? Como vendedor, como detetive também sofri. Quando você vira uma autoridade, você começa a ter voz para reclamar. As pessoas vão ouvir você. E aí é que eu disse já, eu reclamo hoje em nome daquele que não pode reclamar. Não porque eu gosto de confusão, mas porque existem pessoas hoje que não podem gritar, que não têm a voz ativa e aí merecem ser protegidas. E aí tem alguém que grita, né, Joelzito? Você grita, né? Você grita da sua maneira, você grita, né? Tá sempre gritando, né? Eu acho que eu fiquei com a fama de ser um gritador no meu campo. A minha intenção, na verdade, eu acho que como filho de Xangô, eu não aceito muita injustiça. Isso. Né? E ao longo da minha história, e observando a minha história familiar, materna, né? Essa coisa me tomou. Eu sou, digamos assim, vítima da minha mãe, da paixão pela minha mãe e pelo que ela sofreu. E eu acho que a sociedade brasileira, ela precisa, o grande problema que nós temos, a persistência do racismo é porque nós não enfrentávamos o racismo, a gente ignorava o racismo. Está crescendo muito caso atualmente, isso é muito bom, né, de denúncias contra o racismo, exatamente porque nós estamos tomando consciência de que esse é um tipo de crime, ou, enfim, de injúria ou de crime. Eu não sou da área de direito, não sei a terminologia correta, mas, enfim, esse é um tipo de coisa que nós não podemos ficar calados, nós não podemos deixar passar em branco, como uma campanha no passado. Eu costumo até dizer que a gente tem uma ferida, né? O racismo Sim. é uma ferida que, se a gente não remexer para limpar, a gente nunca vai conseguir higienizar, ela vai sangrar um pouco no início, né? Sim, vai doer, mas é uma forma de cicatrizar, não é não, Elisa? Não tem outra maneira de cicatrizar, tem que mexer nisso, né? Eu acho que é verdade. Eu me lembro quando, em 1978, foi publicado o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, que Abdias Nascimento lançou. E muitos disseram que esse era um exagero, que era uma injúria contra a sociedade brasileira. Mas, na verdade, nós assistimos realmente. E hoje estamos reconhecendo mais o fato de que há realmente um processo de extermínio, de genocídio mesmo. E me parece que é importante passar para um outro passo, que é reconhecer, mexer mais com essa questão do racismo institucional. O racismo não é algo Está presente também na saúde, na questão da saúde no SUS, né? Hoje se discute muito o racismo institucional no SUS também. É verdade, se discute bastante, mas não é uma questão pessoal, não é uma questão da injúria. O insulto racial é uma pequena parte do que significa o racismo. A meu ver, seria muito melhor se a gente tivesse uma lei que definisse um crime de racismo de uma forma muito mais aberta, para além dessas discriminações que o Dr. Paulo nos relacionou. Nós temos uma discriminação racial quando nós constatamos que o negro é discriminado no mercado de trabalho. Nós precisamos sair dessa ideia de que quando uma discriminação acontece, ela tem que ser provada ter sido por causa da raça. Porque você não tem como provar isso.
ninguém diz, olha, eu discriminei ele porque ele é negro. Muitas vezes diz. é bem sutil, né? Então, as propostas de lei que o meu marido Abdias apresentou quando deputado e quando senador, eliminavam essa questão, usava a definição de discriminação racial que é usado pela ONU, e que, aliás, o Brasil assina o Tratado Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que define o racismo como a discriminação racial como um tratamento diferenciado, não em razão de, mas que diferencia o tratamento entre os dois grupos e que tem o efeito de criar esse resultado discriminatório. Então, se eu tenho, por exemplo, uma população de um bairro onde eu tenho 60% de negros e ali, aquela indústria que está instalada ali só tem 10% de negros no total de sua força de mão de obra, está caracterizada uma discriminação. Eu não preciso que o dono daquela fábrica diga, eu fiz isso porque não gosto de negro. Nós temos que ter uma consciência dessa questão institucional que independe da opinião pessoal explicitada pela pessoa. Chegaremos lá. Vamos passar rápido esse tempo aqui, né? Vamos de novo para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o último bloco do 3 a 1, que hoje discute o problema do preconceito racial no Brasil. No estúdio, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Rangel, a diretora do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, Elisa Larquim Nascimento, e o cineasta e escritor Joel Zito Araújo. Nos Estados Unidos, onde também há um passado escravocrata, este ano o Oscar de melhor filme foi para a obra 12 Anos de Escravidão, que conta a história de um homem negro e livre, sequestrado e vendido como escravo. Vamos ver um trecho do filme. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. That servant That don't obey his Lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. Joelzito, a Lupita Nyong'o, que é uma linda atriz desse filme, que também ganhou o Oscar, ela esses dias fez um discurso dizendo da questão da identidade, falando como recebeu uma carta de uma menina, uma jovenzinha, que achava que nunca podia ser vista na televisão, que ela nunca chegaria lá até assistir a Lupita e se identificar com a história dela. E eu sei que você trabalha com essa questão da identificação e a importância da identificação do negro na mídia. Qual é essa importância hoje? Pois é, nós temos de considerar que, de um modo geral, né, toda a mídia, o cinema e a televisão, ela trabalhou pouco, trouxe poucos elementos para ajudar em uma identidade positiva do negro e do indígena, né? Toda ela é muito voltada para o branqueamento, é muita valorização do ariano, das características arianas, né? Se você hoje parar na rua e perguntar para uma pessoa assim, por favor, me descreva aqui uma pessoa, um tipo de gente que é muito bonita, seguramente essa pessoa, 90% vai dizer assim, cabelos louros, olhos azuis, blá, 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 blá. É a construção que eles tiveram da beleza. Da beleza. Se você fizer a pergunta inversa, descreva as características de uma pessoa muito feia, ela vai falar cabelo ruim, que nosso cabelo já chama de ruim, já começa por aí. Isso que eu raspei mesmo. Enfim, então o que eu acho é que... Nós estamos vendo até um trecho do seu filme agora, ó. Do Negação do Brasil, Negação né? do Brasil, a maravilhosa Ruth Ruth de Souza, né? Ruth Grande Otelo. Enfim, então,
se você entrar dentro de uma igreja, como eu há 2 anos atrás eu fui batizar o meu afilhado e fui fazer curso de padrinho, eu entrei no salão paroquial e vi a mesma coisa que eu vi na minha infância. Todos os anjinhos eram louros, os olhos azuis. Cristo não parecia ter nascido perto no Oriente Médio, parecia que Cristo nasceu na Alemanha germânica, no período hitlerista. Enfim, então, nós fomos cercados, 51% de brasileiros que se assumem como afrodescendentes, foi cercado em seu processo de crescimento por imagens que diziam você é feio, você é inferior, você é subalterno. Então, acho que esse é o nosso grande desafio hoje, é de criar um novo paradigma. Um paradigma que, por um lado, faça que nem o que aconteceu com esse relato da Lupita, de incentivar programas de televisão, livros didáticos, na formação do policial, enfim, em todos os lugares da sociedade, acho que nós precisamos de um pacto social, um pacto de empresários, um pacto de governo, um pacto de sociedade civil, sobre a necessidade de promover a identidade positiva dos não brancos no Brasil. Então, acho que esse é o nosso grande problema. E filmes como esse, eu acho que são filmes interessantes, como o 12 anos de escravidão, os meus filmes Raça, como o último. Quer dizer, a gente tem trabalhado muito nisso. Quer dizer, 12 anos de escravidão, ele pega na ferida da escravidão e como isso deixou uma sociedade que foi muito escravocrata, como a norte-americana, e que é exatamente igual à nossa, como as marcas que isso deixou até hoje na América. Eu acho que nós temos de denunciar o passado escravocrata, mas nós temos de fazer filmes também que você construa elementos positivos, para que uma jovem criança negra, seja um menino ou uma menina, tenha orgulho da sua origem. Quer dizer, você é um grande exemplo disso. Você é acreditar que é possível, Eu mesma, na minha infância, também quando via aquela televisão completamente ariana, branca, que é a televisão do Brasil, a gente sente uma questão da impossibilidade, E nisso eu acho fundamental também que o negro chegue à universidade. É pior do que a impossibilidade, sabe? É mais do que isso, é um sentimento de inferioridade. Sabe, nós nos sentimos como se nós fôssemos inferiores, como se nós fossemos predestinados a ficar no rés do chão, nunca para voar. Acho que esse é um problema mais grave ainda. E nisso é fundamental, Elisa, que o negro ingresse na universidade, mas a gente esbarra com vários problemas do senso comum, como a questão das cotas, que se diz que o acesso ao ensino é democrático, basta, todo mundo tem direitos iguais, e a gente sabe que não é bem assim, não é, Elisa? Nós sabemos, em primeiro lugar, que quem apoia a política de cotas é o primeiro a apoiar a melhoria da educação básica e secundária no Brasil. Vamos terminar com esse discurso de que não precisa de cotas, precisa de melhorar a educação básica. E, em segundo lugar, a questão das cotas me parece que traz à tona uma questão muito importante, que é o outro lado do racismo. Quando nós focalizamos apenas o lado do discriminado, o lado da pobreza, o lado daquele que é vítima ou alvo da discriminação, nós estamos esquecendo que há o outro lado, há o lado do privilégio. E o privilégio no Brasil tem uma face racial no sentido social. Esse lado é o seguinte, que até muito pouco tempo atrás, temos o quê das cotas? 10 anos? 10 anos. Até esse momento, nós tivemos uma cota de 100%, ou de 99%, ou de 97% para os brancos. Na educação, pior ainda, porque um sistema de educação pública, que teoricamente seria para dar acesso àqueles que não tivessem condições financeiras, era o quintal dos filhos de uma elite que pagava cursinho e pagava colégio
privativo, né, privado de privilégio para os filhos. Então, esse lado é importante. Mais um exemplo de cotas, assim. Na minha pesquisa sobre o negro na telenovela, né, eu constatei que aqueles canais, ou aquele canal que dava mais oportunidades para atores negros, o número de atores negros que aparecia na telenovela não chegava a 10% do total. Então, mesmo assim aparecendo em papéis subalternos. Onde a metade da população é negra, quer dizer, hoje essa metade da população se identifica como negra. Antes não se identificava, mas a maioria era a mesma. Por que a população não, de uma maneira geral, a gente não vê essa reclamação por parte da população? Desculpa? De uma maneira geral, a gente não percebe que a população reclame disso ou perceba isso em relação à televisão. Que exista essa discriminação na televisão? Me parece que é exatamente porque o normal, num sistema racista, o normal é aquele padrão que o Jael se referiu. É o padrão da brancura. A brancura é a norma. Já está introjetado. É a norma. Então, assim, é normal você não ver. Eu fico estarrecida quando eu entro em ambientes, certos ambientes frequentados por gente abastada, os museus, as universidades eram até um grande exemplo, mas os próprios shoppings, nós temos o exemplo dos rolezinhos, né? Na verdade, é impressionante como as pessoas não se dão conta que aquele ambiente é um ambiente que não reflete a população brasileira. É um ambiente onde você só tem brancos. Eu me sinto incomodada com aquele ambiente, mas a maioria das pessoas que frequentam esse ambiente não vê aquilo como anormal. Elisa, eu acho que o filme 12 anos de escravidão, ele é muito interessante por isso também. É que ele mostra como o sistema da escravidão, ele foi um sistema de quebrar a autoestima da população negra. Então, passou a escravidão, nenhuma oportunidade foi dada para a população negra e todo o sistema, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi de reafirmar a inferioridade do negro, o lugar do negro de ser a mão de obra, a carne mais barata do mercado. Então, nós nascemos, nossos pais, nossos avós nasceram em um contexto de internalizar um sentimento de inferioridade. Paulo, você tem essa percepção também? Sim, não há a menor sombra de dúvida disso. As pessoas acabam aceitando que o shopping não é o lugar para essas pessoas frequentarem. A televisão, o bonito é nós vermos o padrão de beleza que na cabeça deles, por serem maioria, é o padrão de beleza branca, e você acaba com exclusão social num ambiente em que você tem grandes talentos, atores, atrizes, que são excelentes, mas que não têm oportunidade. E quando tem oportunidade, eles botam no papel subalterno também, que é o papel de mordomo, o papel de empregado, o papel que é desenvolvido por pessoas de uma subclasse. Você não vê uma novela em que o empresário, o médico, aquela família abastada é formada por negros. Por quê? Se hoje você tem isso na sociedade. Então, quando você olha aquele padrão estabelecido na televisão, é o padrão da família branca. Você não monta uma novela em que a família que está ali é formada por negros. O pai é médico, a mãe é engenheira, enfim. Paulo, hoje você também é escritor, né? Tem livros de crônicas. Essa temática também está sendo abordada no seu livro, não? Não. Um livro de crônicas que eu até trouxe de presente para você. Muito obrigada. É um livro de humor, né? De coisas engraçadas, de coisas bem-humoradas, que eu resolvi sair um pouco do direito e partir por um lado um pouco mais bem-humorado. Tratar de racismo num livro não é coisa bem-humorada. Então, aqui não tem nada disso, são só histórias da vida, histórias reais, que eu dei um tom de humor e escrevi, está aqui, está tendo uma boa aceitação e eu estou muito feliz também com essa nova guinada, digamos assim, literária, né? Saí um pouco do direito, um pouco não, saí muito do direito e estou escrevendo coisas mais divertidas, coisas que são
bem mais bem-humoradas, que me dão mais prazer hoje. Ô Elisa, a gente estava comentando ainda há pouco e também a gente tem poucas referências bibliográficas para estudar isso que a gente está discutindo aqui hoje, né? A oferta não é muito grande, ou pelo menos desconhecida, né, Elisa? Exato. Me parece que muitas vezes as obras existem, mas tem muito pouca difusão. E eu tive a honra de participar de uma coletânea recentemente, publicada pela Palas Editora, Ação Afirmativa em Questão. sobre ação afirmativa, organizada pela Ângela Randolfo Paiva, que é uma coisa interessante porque aborda a ação afirmativa em diversos países e também leva a uma visão mais ampla, porque a ação afirmativa não é apenas cotas. Há muitas outras formas de você enfrentar o racismo com políticas positivas, que não são necessariamente cotas, mas que podem ajudar a enfrentar esse racismo institucional, que não é uma questão de insulto, nem de injúria, nem de opinião de ninguém. É aquele racismo que é a exclusão dentro das instituições da sociedade, que, como ele disse, nem depende necessariamente da pessoa, daquele agente da discriminação, da opinião dela, mas de como o sistema funciona. Bom, nós já estamos agora nos últimos minutos. Eu queria, assim, deixar o recado mais claro ainda e falar dessas políticas públicas, né, dessas políticas positivas. O que você acha que é mais urgente ser feito, Rogério Zito? Eu insisto na ideia do pacto. Eu acho que é urgente que nós busquemos várias alternativas, né, não só na mídia, não só no meu campo, com filmes, com programas de televisão, voltada para a construção de uma identidade negra positiva, mas na sociedade, quer dizer, no setor policial, dentro das empresas, eu acho que a gente precisa de uma campanha, sabe, uma campanha de enfrentar o racismo, de reconhecer que o racismo é grave e leva a mortes, como aconteceu agora no final de semana. B, de ter orgulho da diversidade racial brasileira, de entender que nós somos mais belos se a gente tiver orgulho de ser como nós somos. Um país de brancos, um país de negros, um país de mestiços, um país de japoneses, enfim, de alemães e de tudo isso. Então, acho que é isso. Paulo. Eu entendo que nós não vamos conseguir avançar se nós não compreendermos que a educação é fundamental para nós podermos mudar esse estado de coisas que se perpetua no nosso país. Eu não acredito, e aqui eu peço até licença para dizer isso a vocês, eu não acredito que uma lei nova que trate sobre esse tema vá mudar esse quadro. Enquanto nós tivermos em mente que nós temos que punir e que a punição vai resolver, nós não vamos conseguir mudar esse quadro. Esse quadro é resolvido através da educação. E quando se diz educação, no seu sentido amplo da palavra, do termo, né? Através do cinema, através da cultura, através do teatro, através do ensino no banco escolar daquele jovem que está lá, não só na escola pública, mas também na escola privada. A partir do momento que nós nos conscientizarmos disso, nós vamos mudar esse quadro. Elisa. Assinando embaixo de tudo que foi dito, eu quero dizer o seguinte, que me parece que o mais importante é que a sociedade dominante branca, que ainda é branca, se abra para discutir e para abrir mão dos seus conceitos construídos sobre a questão racial. Abrir mão daquela ideia de que, cada um de nós, afinal de contas, somos generosos, cada um de nós temos ao menos um amigo branco, amigo negro. Ou seja, a ideia de que o Brasil é construído e visto a partir do olho do branco. Nós precisamos ouvidos, precisamos que essas ideias que estão sendo debatidas aqui sejam debatidas sem resistência daqueles que muitas vezes dizem, esse pessoal é racista às avessas, esse pessoal, eles mesmos é que são os racistas. Enfim, precisamos superar essas barreiras que são levantadas por algumas das vozes mais ampliadas nas mídias mais poderosas do país hoje. E eu acrescento porque a luta contra o preconceito racial no Brasil
Não é uma luta dos negros, é uma luta de todos para um Brasil melhor. Bom, o programa 3-1 fica por aqui. Para assistir novamente, acesse o site da TV Brasil. Agradecemos a presença do desembargador Paulo Rangel, da cientista social Elisa Larquim Nascimento e do cineasta Joel Zito Araújo. Você fica na sequência com as notícias do dia do Repórter Brasil. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.